Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês como se tornar um filho de Deus. Com base no livro de 1 João, capítulo 3 e verso 1. Éramos criatura de Deus. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas, capítulo 3, verso 23 e 24. Direito de filho. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Portanto, antes de receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o homem era apenas uma criatura de Deus. O Evangelho nos ensina que já não somos mais escravos do pecado, uma vez que a culpa do poder do pecado foi derrotado por Cristo na cruz. Uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina. Está esboçada suavemente no Antigo Testamento e muito bem esclarecida no Novo Testamento. Filiação espiritual. A paternidade envolve posições desiguais. Um é o papel do pai e outro é o papel do filho. O pai ensina, orienta, corrige, repreende, mas ama, cuida, fortalece e intercede. O filho honra, imita, serve e obedece. Isto equivale a dizer que Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus somente tem um filho legítimo, Jesus Cristo. Nós somos convidados a ser filhos por adoção. Vemos aqui uma questão muito importante. Como ser um filho de Deus? Aqui estão 3 passos importantes para ser filho de Deus. Cada ser humano nasce nesse mundo como criatura de Deus. Primeiro, crer no nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 12. Para ser filho de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus Cristo. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e os que alcançam o privilégio de também virem a ser filho de Deus são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nós. Segundo, receber a adoção oferecida por Jesus. Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. A adoção é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. A partir de então, todos os direitos nos são outorgados mediante a tão maravilhosa adoção. Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar Deus de Pai. Terceiro, deixar a vida de pecado. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. O pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso inalienável patrimônio pessoal. Até que o sangue de Jesus Cristo
se impõe sobre ele e nos assegura o perdão, a justificação e a redenção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 17. Aqui nós vemos 3 privilégios para os filhos de Deus. Se a filiação natural consegue direito e outorga privilégio, dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma dos privilégios que se alcança quando obtém a doação de filho de Deus? Primeiro, ser herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 4 e verso 7. A nossa condição anterior de criatura é substituída pela altamente honrosa agora condição de filho. Tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também aos crentes em Jesus Cristo. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão, que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Em um ato de fé, em uma confissão de sinceridade, a pobreza do mundo se transforma na abundante riqueza de Deus. Segundo, ter o testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina da Trindade e cremos na constituição triuna do homem, o espírito, alma e corpo. Torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. Ele atua no céu e na terra. Ele recebe o testemunho do Pai e transmite aos nossos corações. Terceiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. A vida sem Deus é uma vida de absoluta desorientação total, de solidão e fracasso. No momento em que nós tornamos seus filhos, passamos a ser dirigido e guiado e ajudado, confortado pelo Espírito Santo de Deus. Não pode haver privilégio maior do que este, meus irmãos. Vemos aqui também 3 responsabilidades dos filhos de Deus. É sabido que cada privilégio corresponde a um dever. A cada direito corresponde a uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Primeiro, imitar a Deus. Efésios, capítulo 5 e verso 1. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados em sua palavra. Como seus filhos, o nosso dever é imitá-lo em tudo, quanto mais seja possível. Principalmente, seguir os passos do seu Filho Jesus, em seu ministério terreno. Viver em pureza. 1 João capítulo 3 e verso 2 e 1 Pedro capítulo 1 verso 14. Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo. Já aqui na terra, deve os filhos de Deus procurar viver em estado de santidade e pureza. Isto significa que devemos andar em santidade, falar palavra santa, vestir-se santamente, proceder com ação de santidade, pois somos imitadores de Cristo. Terceiro, resplandecer como astro. Filipenses capítulo 2, verso 15. Mateus capítulo 5 e verso 16.
Na escura noite em que este mundo mergulhou, é um privilégio resplandecer como astro. O crente, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir e projetar a eterna glória de Deus, a quem seja a glória para todos sempre. Agora somos livres, somos filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João capítulo 8, verso 36. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e verso 6. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3 e verso 17. Mas livre para quê? Jesus, chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga e levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar as vistas aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos do diabo, e proclamar o dia aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras pus na tua boca. Isaías 59, verso 21. Em João, no capítulo 14, no verso 12, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ainda farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Conclusão. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Assim como Ele é, o veremos. 1 João capítulo 3, e verso 1 e 2. Agora, como filho de Deus, somos livres. Livre para anunciar o Evangelho aos pobres. Livre para pregar liberdade aos cativos. Livre para restaurar a vista aos cegos. Livre para orar e pôr em liberdade os oprimidos. Livre para anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.